Olá pessoal, então nós vamos começar aqui o nosso tutorial do nosso incrível curso Como Acabar com a Indisciplina na Sala de Aula. Os professores não são instruídos nas universidades deste país a conseguir trabalhar com um dos problemas mais graves que assolam os nossos docentes, que é a questão da indisciplina na sala de aula. Então, nós temos aqui algumas orientações básicas aqui do nosso incrível curso, até porque não temos muito tempo por ser um tutorial e ele tem que ser breve. Então, professor, uma das primeiras coisas quando você começa seu ano letivo, você tem que compreender o seguinte: ao dar uma aula expositiva, dialogada, ou começar qualquer outra atividade dentro da sala de aula, você tem que compreender que você tem que atingir o padrão 100%. O que seria o padrão 100%? Apenas uma porcentagem aceitável de alunos que seguem uma instrução. E esse número é 100%. Menos do que isso, e a sua autoridade fica sujeita a interpretações, às circunstâncias e às motivações, ok? Então, quando você dá uma orientação direta, como sentar direito e olhar para o professor, todos eles têm que seguir. Quando você acaba aceitando que somente 95% acate a sua instrução, quer dizer que a sua autoridade está sujeita a interpretações e você não vai ser mais respeitado na sala de aula. Então, você tem que atingir o padrão de 100%, ok? Você só deve falar quando todos estiverem ouvindo, ok? Não tente falar, poxa, mas tem aquele menino que ele sempre tem problema, às vezes ele... Não. Quando você começa a fazer isso, você começa a permitir, a abrir exceções, e de repente a sala toda começa a reivindicar a ser a exceção também. Então, só fala quando todos estiverem ouvindo. Veja que como são regrinhas tão básicas, assim, chega a ser absurdas, mas elas vão fazer toda a diferença quando você começar a ministrar suas aulas, ok? Não se trata de você. Os alunos não devem se comportar para agradar você. Não é você que está sendo desagradável. Eles devem se comportar para melhorar eles mesmos. Eles estão numa sala de aula, não é um show de comédia. Então, os alunos têm que se sentir bem nessa sala, é lógico, mas eles não devem respeitar você porque amam você. Eles devem respeitar você porque você é autoridade docente dentro da sala de aula, ok? Você não deve ficar avisando os alunos que você vai punir, que se da próxima vez ele fizer tal coisa, você vai ficar bravo, você vai fazer tal coisa. Você não avisa. Em vez de avisar, você deve agir. Quando você toma essa posição de agir em vez de avisar, você vai conseguir diminuir consideravelmente os problemas na sala de aula, ok? Eu vou mostrar para vocês duas situações muito interessantes na sala de aula. Essa aqui é uma professora de Portugal. Ela está tentando dar aula dela de economia. Esse menino ele vai começar a fazer uma série de coisas na sala, bagunça, bater, falar, e vejo que ela continua falando. Ela nunca mais vai conseguir dar aula, entendeu? Ela só deveria falar quando não tivesse ninguém falando. Esse menino deveria ser o quê? Ele deveria ser punido, deveria ter uma consequência. Então, quando você deixa o inconsequente fazer o que ele quer, obviamente você vai ter uma série de problemas durante o seu ano letivo. Agora eu vou mostrar aqui como é possível você aplicar essas técnicas e conseguir atingir excelência. Veja essa professora dos Estados Unidos. Que aula interessante. Antes de começar a aula, não esqueçam: disciplina não é somente
fazer os alunos obedecerem você cegamente. Disciplina, pessoal, é você saber orientar os seus alunos. Muitas vezes os casos de indisciplina eles acontecem por quê? Por falta de orientação. Vejam como orienta os alunos. With your fingers, you're going to count to 20 like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, all the way to 20. Do you think you can do that? Yes, we can. Yes, we can. Oh, class. Veja a sincronia na sala. Teach. Olha só que coisa interessante. Ela ensinou para eles e agora eles ensinam um para o outro. Ok? Você tem toda uma dinâmica muito interessante na sala de aula. E para fazer funcionar uma técnica assim, em que você ensina, ainda faz os alunos ensinarem um para o outro, que realmente só está preparado para só realmente aprender alguma coisa que a gente consegue ensinar para o outro, tem que ter um controle muito grande na sala de aula e ter construído uma cultura escolar ligada à disciplina. Então, esse é o tutorial do meu curso, tá, pessoal? Espero que vocês acessem e participem, porque acho que vai fazer toda a diferença aí durante o seu ano letivo. Abraço.